Oi, oi, no ar mais uma edição do O Estrangeiro, podcast de política internacional aqui do Brasil de Fato, onde a gente fala de qualquer assunto que orbita o planeta Terra, quiçá outros lugares, porque a conjuntura não está para amadores, a geopolítica pode chegar em outros lugares como a gente tem visto por aí. Eu sou Camila Salmásio, um rostinho diferente aqui, né? Estamos substituindo Lucas Stanislau, mas eu não estou sozinha, óbvio. Lucas Salum hoje na apresentação aqui comigo. Tudo bem, Lucas? Muito boa tarde, Camila. Muito boa tarde para toda a nossa audiência. Uma alegria imensa fazer, digamos que a minha estreia oficial aqui no Estrangeiro. Na semana passada eu fui, digamos, o juiz do Terraplan. E aí, pelo jeito, fui tão bem que fui promovido para estar aqui. Mas também já tô vendo com um certo olhar, digamos, com um pouquinho... Que foi um pouco de uma armadilha, né? Porque é uma bela de uma enrascada. A gente tá aqui para falar de um cenário bem preocupante na nossa querida América Latina. Achei que a gente ia falar de Copa do Mundo. O Brasil vai jogar daqui a pouco, mas não é isso que a gente vai ter daqui a pouco. Vamos entender o que está acontecendo tanto na Colômbia quanto no Peru. Que bom que nós não estamos sozinhos. Primeiro, queria convocar a nossa audiência, todo mundo que está nos acompanhando, seja pelo site do Brasil de Fato, seja pela Rádio 98.9 ou pelo YouTube. Faça seu comentário, dê sua opinião, dê seu palpite do Jogo do Brasil. A gente precisa da sua ajuda e, é claro, da nossa equipe de correspondentes e analistas. Vamos começar a apresentar esse timaço que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo, Camila. Todo mundo já sabe aqui que acompanha o Estrangeiro que nós temos correspondentes em lugares estratégicos, diríamos assim, do nosso planeta. Então, Rússia, Cuba, Venezuela, China. E hoje temos no nosso time de correspondente um reforço também com muita competência, que é a Kátia Marco. Ela é jornalista do Brasil de Fato pelo Rio Grande do Sul e também fez coberturas recentemente da eleição e também na Venezuela. Tem aqui muito a contribuir com o nosso assunto de hoje. Bem-vinda aqui ao Estrangeiro, Kátia. Obrigada, viu, por participar com a gente. Obrigada, Camila, Lucas, pelo convite. E Lucas, estou contigo aí, hein? Que tarefa difícil nos coube hoje. Roubada, armadilha que se chama, Kátia. Não, mas a gente não é bobo. A gente convidou quem sabe, quem vai nos ajudar a pensar, refletir sobre esse cenário todo, né? Tanto na Colômbia quanto no Peru, que é o Hugo Albuquerque, nosso companheiro aqui, analista geopolítico, que sempre nos salva nesse momento para pensar um pouco melhor qual é a situação desses dois países, que reflete no Brasil. Mas vou começar com Colômbia, Hugo. Foi uma eleição mais recente, aconteceu no domingo, né? E deu digamos, extrema direita. Mas o número de votos de diferença, né, do Abelardo, que ficou em primeiro lugar, para o segundo colocado, Cepeda, é muito pequeno, né? O que mostra uma polarização muito grande no país. E aí, vitória de Abelardo, mas como é que fica a governabilidade no país? Olha, uma boa tarde a todo mundo, Camila, Lucas, Kátia e ao público também. Primeiramente, não foi uma eleição muito diferente de 2022. Há 4 anos, Colômbia tem um problema que é não ter reeleição, né? Você acaba tendo de submeter um novo candidato. Em um mandato de 4 anos é muito curto, não é? O México tem um mandato de 6 anos, né? Vá lá. O Petro estava recuperando a popularidade, ele passou boa parte do seu governo com algo em torno de 33% de aprovação, ele estava melhorando, as pesquisas estavam apontando uma melhora substancial do governo, que era ligado a uma melhora da economia. O Petro ele ousou bem nesse último ano aí de governo, o Pacto Histórico fez uma escolha de um militante importante lá, o Iván Cepeda, que é um sujeito que tem filho de um grande militante comunista também, o Manuel Cepeda, que foi assassinado pela extrema-direita, foi vítima desse terror que se abateu na Colômbia no fim dos anos 80 e anos 90, né, eliminando o campo progressista colombiano, quando a maior parte dos seus quadros foi lá tentar disputar eleições com o União Patriótica, né, União Patriótica. O Cepeda ele perdeu. Veja, não é um cenário muito diferente de 2022. É um eleitorado com uma sobreposição, é uma eleição com uma sobreposição de mapas muito parecida. E, na verdade, o Cepeda ele perde em grande medida porque ele não construiu a diferença necessária onde o Pacto Histórico teria voto. Por exemplo, Bogotá, a capital, que é, digamos, se a gente imaginar a esquerda ali como vermelho, né? Uma manchinha vermelha no meio
de um oceano azul, porque o voto progressista na Colômbia é um voto principalmente da costa, né? Do Vale, né? Tem voto ali em Cali. Já uma cidade como Medellín é super conservadora. Sim. Eu acho que o Cepeda surpreendeu no segundo turno, conseguiu levar muito eleitor para votar, né? Foi a eleição com o maior quórum da história colombiana recente, o que seria um quórum muito baixo. Para o Brasil lá é alto, porque todo cenário de guerra civil, de violência política, faz com que as pessoas tenham medo de votar, e um medo fundado de votar e de participar do processo político. Mas no fim das contas, mesmo com o quórum ali, alguns pontos, não chegou a ser 10 pontos maior que o segundo turno de 2022, o resultado foi muito parecido. Então não adianta dizer, mas a direita ganhou. Na realidade, em 2022, a direita colombiana criou também uma figura popularesca que chegou em cima da hora e reverteu expectativas, que foi o Rodolfo Hernández, um ex-prefeito, que inclusive faleceu, nem teria terminado o mandato dele, e teve uma votação muito boa contra o Petro. Também foi uma margem muito pequena. E o Abelardo é um cara que foi criado assim de última hora também, como uma mistura de Bukele, de Milei, um pouquinho de Bolsonaro também, a coisa da camisa da seleção colombiana, mas se o Milei ele é o leão, o Abelardo é o tigre, e a coisa do combate ao crime. Aí a grande pergunta, e a governabilidade? Bom, o Abelardo não terá maioria no Congresso, como o Cepeda não teria. O Congresso colombiano, ele tá rachado, tá fragmentado como o do Brasil. É uma coisa meio parecida também. Mas eu acho que ele vai ter problemas se ele tentar governar a Colômbia como o Bukele governa El Salvador, porque a Colômbia é muito maior, muito mais complexa. Então, eu temo que a gente possa ter um aumento da violência política, não é? Mas não vai ser fácil para ele impor um programa como ele bem entender. Não vai. Hugo, vou aproveitar todo esse ensejo que tu já trouxe e te devolver e jogar para ti, Kátia, porque tu acompanhou de perto essas eleições, tem bastante propriedade para falar pra gente. E a partir de tudo isso que o Hugo trouxe, eu acho que tem uma pergunta que fica até bem latente, já que a Colômbia tem esse processo diferente de eleição que não permite a reeleição. Eu queria te ouvir, Kátia, e também, enfim, Hugo, acho que também vai ser rico te ouvir. Será que se fosse permitido a reeleição, a gente poderia ter um outro cenário, no caso com o Petro? Será que se o Petro pudesse, de fato, competir, participar dessas eleições, teria outro resultado? Ele não precisaria, digamos, migrar os votos para o Cepeda? Mais ou menos como foi em 2018 aqui no Brasil, né? Que o Lula não pôde participar e teve que migrar os votos para o Haddad. Claro, era um cenário bem diferente. Mas, Kátia, na tua opinião, se o Petro pudesse ter participado dessas eleições, o resultado seria diferente? Talvez sim. Eu acho que existe uma possibilidade, né, de ele ter sido reeleito a partir dessa análise que o Hugo faz, né, de não migrar os votos, enfim. Mas eu acho que a gente está falando também de um outro cenário, né, que está colocando em risco, na verdade, as democracias e as eleições em toda a América Latina, e que a gente não pode deixar de falar dele, que é a ingerência direta dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump nas eleições na América Latina e das grandes plataformas, né? Essa guerra híbrida cognitiva que a gente vem vivendo na América Latina, no mundo, mas na América Latina hoje, né? Com uma força muito grande, em que para essas grandes plataformas, e Elon Musk já declarou isso, né? Eles não enxergam mais as democracias, né, da forma como a gente vem trabalhando elas até hoje e da forma que a gente ainda acha que está disputando uma eleição. Então, esse fator das intervenções norte-americanas nas eleições, das intervenções das grandes plataformas a partir de fake news, a partir da inteligência artificial, ele tem um poder hoje muito maior sobre as eleições. Então, eu acho que a gente precisa dessa análise para entender também o que aconteceu na Colômbia, o que aconteceu no Peru,
o que está acontecendo na Bolívia, o que aconteceu na Venezuela e o que vai vir a acontecer no Brasil. Então, a gente está falando de eleições em outro patamar que não a democracia clássica que nós tivemos até hoje. E esse é um fator importante para a gente estar analisando, né, e entendendo esse cenário que estamos vivendo em toda a América Latina. Sim, com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a influência dos Estados Unidos. Inclusive, hoje o Cepeda, ele fez um pronunciamento nas redes sociais dizendo que ele reconhece, né, o resultado das eleições, mas ele fala um pouquinho da interferência dos Estados Unidos, né? Ele diz: aceitar o resultado eleitoral não significa renunciar à verdade nem guardar silêncio perante fatos graves. Denunciamos a aberta e indevida interferência de assuntos internos da Colômbia, particularmente do presidente Donald Trump, em favor do candidato La Espriella. Campanha que levou a cabo uma compra massiva de votos e levou a cabo estratégias de manipulação. Então, ele reconhece o resultado, mas ele já aponta ali uma possível interferência dos Estados Unidos, que Donald Trump apoiou abertamente, né, a eleição lá, falou sobre a eleição muitas vezes, então temos esse elemento, sim. Mas eu queria voltar um pouquinho no assunto da política de paz total, né? Que é uma coisa que vem sendo construída nos últimos anos. O Cepeda prometia continuar, né, essa negociação ali dentro, mas o Abelardo diz que não é essa maneira. Ele, que é um grande fã do Bukele, acho que dá para dizer um grande fã, né? Ele quer fazer muitas coisas semelhantes, como as prisões, né, as mega prisões, recuperar o controle à força de muitos territórios ali. Então ele promete tudo isso. E aí, o que a gente deve ver na Colômbia com relação a isso? Já é uma situação de instabilidade, e agora a gente tem um presidente que, de fato, vai, digamos assim, enfrentar, né, as facções novamente. Veja, a direita colombiana, na verdade, trabalhou com narcotráfico, né? Desde a época do Uribe. Então, o que é esse narcoterrorismo, né, que o Rubio fala? Eles criaram esse narcoterrorismo, eles operaram, a CIA, os Estados Unidos operaram aqui. No caso da Colômbia, foi a direita do Partido Liberal. Pablo Escobar era do Partido Liberal colombiano. Uribe, inicialmente também. Né? E aí depois o Uribe sai do Partido Liberal, cria o próprio partido dele, enfim, todo aquele horror. Mas essa gente operava, né, dizendo que era uma política de segurança pública. Então tinha a CIA ali, tinha a DEA ali, tinha um papel americano, e os americanos apoiando o Uribe naturalmente, ou o que foi o Pablo Escobar. Até que Pablo Escobar virou um problema muito grande, porque ele ficou muito grande, chamou muita atenção. No caso do El Salvador, o Bukele, que é um cara que veio da esquerda, do El Salvador, e depois muda a chavinha, ele faz uma política que mistura repressão contra os pobres e uma aliança com os grandes grupos criminosos, e transformou El Salvador numa grande lavanderia via Bitcoin. Uhum. É assim também que a violência caiu em El Salvador, mas com resultados econômicos medíocres. A Colômbia é muito maior que El Salvador. Não tem como fazer a mesma coisa da mesma maneira, né? Tem muitos grupos diferentes ali, gente com disposição à luta. Quer dizer, o que o Abelardo vai fazer? Vai mandar matar lideranças do Pacto Histórico, como rolou na década de 90? Se fizer, a Guerra Civil recomeça na Colômbia. Uhum. E ele não tem uma maioria política, ele é uma conjuntura. Agora, é importante a gente voltar a 4 anos. O governo americano também não teve uma postura favorável ao Petro há 4 anos. Ainda assim, o Petro ganhou. E embora o Biden tivesse até uma predileção pelo Fico Gutiérrez, que hoje em dia é prefeito de Medellín, fez campanha pelo Abelardo, naquela campanha, o Fico fez uma campanha como direita normal, democrática. Direita normal é ótimo, né? E ele é um cara de extrema direita, na verdade. E como a Paloma Valência, que era candidata da direita normal, é também uma figura da direita muito dura. E nos 2 casos, quem chega ao segundo turno foi, digamos assim, esse campo mais vulgar, populista, e que é o baixo clero dessa economia do paramilitarismo, que são os milicianos lá na Colômbia, e do narcoterrorismo real, que tem apoio dos americanos. Então, o Marco Rubio usa a história do narcoterrorismo para intervir aqui, mas não para combater narcoterrorismo nenhum, é para reorganizar e recontrolar isso daí. O que eu vejo com preocupação na Colômbia pode
ter uma porcaria muito grande de reiniciar em alguma medida a guerra civil lá dentro. Mas se o Abelardo fizer essa besteira, e ele, embora seja um cara, conheça bem esse mundo, sabe, esse baixo clero do mundo do narcotráfico colombiano, ele era um advogado, mas muito metido com essas organizações criminosas. Eu acredito que ele vai estar abrindo uma caixa de Pandora que ele vai ter dificuldade de controlar. Sim, lembrando que ele não é um político, né? Ele é o que a gente está chamando de outsider da política. Ele é um empresário, advogado, tem muitas empresas, inclusive está envolvidos em casos de corrupção que está sendo avaliados pela justiça colombiana. Então, tem muita coisa aí que a gente ainda não sabe sobre ele, né? Sim, eu acho que na questão da política, não é tão difícil fazer oposição ao Abelardo. O que o Pacto Histórico tem que tomar cuidado é com a questão da segurança física dos seus militantes e das suas organizações. É isso que eu temo. Mas eu vejo também que essa estratégia do Rubio, que ele convenceu o Trump de ser mais intervencionista aqui, porque o Rubio naturalmente quer ser candidato a presidente daqui a algum tempo, ela não é uma estratégia muito bem ajambrada. Você ganha o poder. Quando você ganha o poder, você vai ver o que você vai fazer. Uhum. Porque a gente está vendo como a Bolívia está ingovernável. Sim. O Chile, logo, logo vai estar estourando. O Peru também, gente. Então, esse tipo de mão grande que eles usaram, que eu acho, sim, eles usam cada vez mais as Big Techs, por isso que a gente deveria ter um circuito, um ecossistema de Big Techs latino-americanas, que não tivesse interferência americana. Isso concordo plenamente aqui com a Kátia, já Sim. falei aqui, inclusive, no BDF, várias vezes, é por isso que não tem extrema-direita na China, porque não tem, né... Não tem Big Tech americana lá. Realmente. Porque quem mais promove extrema-direita são as Big Techs americanas e os europeus estão começando a acordar para essa história. Dito isso, não acho que só com Big Tech e com rede social essa galera segure. Não vai segurar. Tem como efetivar a luta. E a gente também tem de tirar uma lição, não é? Porque já diziam os chineses, né? Uma coisa que é mais ou menos assim, batalha que você perde onde você morre. Quando você sobrevive, você sobreviveu e você aprendeu. E eu acho que isso ajuda também a entender uma série de elementos lá na Colômbia, que foi o primeiro governo daquilo que a gente considera propriamente como esquerda também. E vejam vocês que a esquerda não conseguia se colocar politicamente até 2018 e hoje a esquerda colombiana é um polo real que vai disputar as eleições e que não vai ser tão facilmente reprimida. Então eu vou um pouco aqui no contrapé, né? Porque a gente teria todo motivo de estar apreensivo, angustiado, mas não é assim. O Cepeda não tomou uma goleada. Uhum. Ele perdeu em grande medida com uma vitória que só não foi mais estreita por conta do voto no exterior. 250 mil votos, para ser mais específica, a gente está olhando Num aqui. país de 50 milhões, votos. né? Num país de 50 milhões, a menos de 1%. Menos de 1%. É algo completamente... É uma bomba relógio que vai explodir. Por isso, isso que tu traz do que está acontecendo nesse momento na Bolívia, que são quase 2 meses, são mais de 50 dias, 6, 7 semanas de protestos intensos, movido pelos movimentos, pela classe trabalhadora, pelos sindicatos, por um presidente que se empossou agora em janeiro. O Rodrigo Paes, a gente está falando, já foi tema aqui do Estrangeiro, não lembro se tu estava aqui com a gente nesse dia, mas fato é que é uma situação completamente calamitosa que necessariamente vai reverberar tanto no Peru, tanto na Colômbia, porque essa margem estreita impossibilita qualquer tipo de governabilidade. Vamos aproveitar que a gente está dando esse zoom out na América Latina e começar a falar um pouquinho mais dos pontos em comum, então, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas, Kátia, deixa eu voltar contigo para falar justamente sobre esses assuntos que a gente já falou e agora vamos mergulhar de cabeça, que é essa interferência estadunidense da Casa Branca, tanto nas eleições da Colômbia quanto na eleição do Peru. Para além dessa retórica de precisamos retomar o nosso quintal, que é tão propagandeada por Trump, Rubio e tudo mais, o que a gente precisa destacar da influência da Casa Branca nessas duas eleições, tanto do Peru quanto da Colômbia, Kátia? Primeiro, eu queria reforçar isso que o Hugo trouxe da questão da repressão aos movimentos sociais. Porque esse discurso que está disseminado, essa narrativa, né, norte-americana do narcoterrorismo, eles tentam, de alguma forma, ligar os movimentos sociais, os movimentos que estão em luta, a esse narcoterrorismo. Né? E isso a gente está vendo aqui no Brasil, né, que colocaram os grupos
narcotraficantes, né, o PCC e o Comando Vermelho como narcoterroristas, mas, por exemplo, já tem projetos aí de deputados da extrema-direita querendo colocar movimentos sociais nessa mesma alcunha, né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa ter muita atenção, e os movimentos sociais da Colômbia, né, fizeram essa denúncia durante a eleição desse perigo, dessa repressão, dessa mão dura, né, que o Espriella fala, né, de combate ao narcotráfico, mas isso voltado também para quem estiver em luta. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante de ser destacado. E o que a gente vê é com esse discurso, né, do narcoterrorismo, que vem aliado à falta da segurança, e, enfim, a Colômbia é um país que vive, né, uma violência há muito tempo, né, e uma população que tem realmente medo, né, porque viu seus filhos sendo assassinados, tem realmente, viveu profundamente, né, vive um pouco menos, mas viveu profundamente essa violência, esse medo disseminado cada vez mais pelas redes sociais, pelas grandes plataformas e também pela grande imprensa, né? Porque isso vem sendo construído, esse debate da segurança pública e essa sensação cada vez maior do perigo também é disseminado pela grande imprensa, né? Em todos os nossos países. Então, eu acho que esse caldo do medo, do pavor, da insegurança, ele é muito trabalhado a partir desse campo comunicacional e dessas narrativas, né? E isso que a gente vem chamando, e nós trabalhamos muito esse conceito no curso de comunicação política que eu participei na Venezuela, da guerra cognitiva, né? Que é essa guerra nas mentes humanas. Hoje, uma guerra muito mais que vem se vivendo no mundo inteiro, né, de uma guerra pela disputa do sentido da vida. Então, eu acho que a partir das redes sociais isso vem sendo muito disseminado em todos os nossos países e interfere, sim, nas eleições. Mas também concordo com o Hugo, né, que foi muito próxima a eleição na Colômbia, no Peru, né, e que a esquerda, sim, vai ter ainda muito campo de trabalho, mas é preciso ter cuidado com essa repressão e com essa tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Com certeza. A gente tem que realmente ficar de olho. Eu vou interagir com o chat, aqui tem bastante gente legal participando aqui com a gente pelo chat do YouTube, tá? Assistindo a transmissão ao vivo aqui. Já agradeço a audiência de vocês. Convido a mandar um superchat aqui pra gente ler o seu comentário com exclusividade. Joaquim Silvino tá dando boa tarde. Moisés Djalma também disse, né? Marco Rubio já disse que vai varrer a esquerda da América Latina. E ele diz aqui, ele contra-argumenta quando você tá falando, Hugo, que o Bukele tem 95% de aprovação do povo de El Salvador. Mas como que faz pesquisa dentro de El Salvador com um governo como o de Bukele, que é extremamente repressivo, né? Será que essas pesquisas correspondem, de fato, ao desejo da população? Eu acredito que não. Tem aquela consultoria argentina, a CBS, agora me escapa o nome, que é aquela que faz a apuração e o ranking de popularidade de líderes latino-americanos. Dá para questionar a avaliação das popularidades em alguns lugares, mas no caso do El Salvador, eles consideram que o Bukele não tem 80% de aprovação. É muita aprovação que ele tem 70%. Mas não chega a 95%. Isso é um pouco de lenda. E, em grande medida, o Bukele, ele governou um país muito pequeno, promoveu esse grande acordo, estabeleceu uma política de repressão, tem o apoio do governo americano, mas já tinha antes, né? Não é só o Trump que apoia o Bukele. E o Bukele, ele destruiu a direita de El Salvador tradicional, além de ter também colocado a esquerda num patamar menor. É mais simples você fazer, muito mais simples do que o Bukele faz num país pequeno. País pequeno é muito difícil você manter a estabilidade dele, mas fazer as coisas simples, né?
por isso que eu sempre falo, quando a gente está falando da China, para dar um exemplo assim, eu falo, gente, pensa no tamanho daquilo. A proporção A proporção daquilo, para conseguir aquilo funcionar. Não subestime aquela experiência. Claro. Tamanho de país é uma coisa que importa. É claro que fazer um país pequeno funcionar, você depende mais da comunidade internacional, que aí é onde entra os Estados Unidos. Não acho que dá para criar uma simetria entre El Salvador e o Abelardo. Ele não vai ter essa popularidade logo de cara. Ele não vai ter o apoio em determinadas regiões geográficas, entendeu? Ele pode perder o controle de lugar. Porque uma característica também dessa polarização que tem acontecido no mundo inteiro é você ter um recorte geográfico. Não é só que tá pau a pau ali no país. Não é que tá pau a pau no país. Claramente o Cepeda teve uma vitória em boa parte das regiões, ali na região ocidental da Colômbia, na região litorânea. O interior não é fácil, mas, por exemplo, o Cepeda ganhou em Bogotá, não é qualquer coisa. Para o Abelardo chegar lá e falar, vou aqui fazer o que eu bem entendo, não é tão simples. Inclusive porque, infelizmente, tem muita gente que não foi às urnas votar por N questões aí também, a gente tem de entender. O avanço do processo de paz e democratização da Colômbia avança sobre o Petro, mas não na velocidade adequada para levar mais pessoas às urnas. Isso foi um problema. Mas tem muita gente que não foi votar, mas que apoiava o governo. E não é tão simples para simplesmente o Abelardo pegar um país daquele tamanho sem maioria no Congresso e pegar pelo garrote. Sim. Entendeu? Aí a gente pode cair na outra questão, que é o Peru também. Não é fácil e tem divisão geográfica. Vamos falar do Peru, porque eu acho que vale muito a pena, né? Só dizer que tem muita gente perguntando o que tem de correlação com o Brasil. Segurem aí que a gente vai chegar lá. Mas vamos falar um pouquinho do Peru, porque a Keiko Fujimori também tem uma história interessante, né? Tem um legado ali do pai, que foi envolvido em vários processos de corrupção, mas como a gente falava aqui no off antes de começar o programa, os Fujimori têm um histórico ali, né? E, diferente do Cepeda, que reconheceu a eleição, Roberto Sanches diz que não reconhece, né? Vai pleitear aí uma recontagem dos votos, né? Disse que não houve fraude ali, também envolveu os Estados Unidos, mas como é que fica a governabilidade da Keiko lá no Peru? Ela tem esse problema geográfico, não é? Ela teve uma vitória ampla em Lima, concentra boa parte da economia do Peru e cerca de 1/3 da população, mas ela sofreu uma derrota retumbante nos Andes, né? Entre a população campesina e ou indígena. Então não é tão fácil. O pai dela, quando ganhou a primeira vez, ele ganhou por uma margem relativamente grande num momento de grande consenso neoliberal no Peru. Porque o outro candidato, lembremos, era Mário Vargas Llosa, assim, um escritor, Sim. Nobel de Literatura, um sujeito inicialmente de esquerda, que foi para a direita, mas naquele momento ele era o neoliberal progressista contra o neoliberal conservador. Era isso, aquela eleição. Então o Fujimori, ele estabilizou a inflação galopante que ele herdou de um traidor da esquerda, que é o Alan Garcia, que vai retornar depois ao poder. E Keiko Fujimori, ela lidera esse campo de direita, né? Ela manteve o legado do pai. Há uma fragmentação muito grande entre o próprio polo de direita no Peru. Ela não terá maioria na Câmara. E o Senado, que foi reinstaurado lá no Peru, né? O Senado tinha sido abolido, agora eles colocaram o Senado lá de volta. Ela vai ter metade dos senadores. Supondo que os senadores que foram eleitos pelo López Aliaga, que era concorrente dela e muita gente achava que chegaria ao segundo turno e eventualmente ganharia a eleição da Keiko, que ele elegeu. A gente tem de entender se a Keiko vai conseguir uma aliança com o López Aliaga para ter metade do Senado. Então o que vai restar para ela fazer? Passar o trator. Ela vai ter os militares do lado dela, ela vai ter o empresariado limenho, ela vai ter os americanos, mas ela vai ter uma dificuldade institucional. Claro que não vai ser tão fácil para impeachment ela como era para impeachment os presidentes do Peru um pouco antes, porque o Peru criou uma legislação de impeachment muito frouxa justamente por conta do autoritarismo do pai da Keiko, né? Então era muito fácil demitir o presidente. Isso virou um problema de governabilidade que a direita usou contra a esquerda, contra o campo progressista. E isso mudou no final do ano passado, né? Mudaram lá os regulamentos para o impeachment, agora com o Senado também não vai ser tão simples tirar, mas ela pode ter um governo paralisado, ela não vai entrar com a maioria que o pai dela teve um dia e que depois ele forçou também na mão grande
com muita força. Então, de novo, a gente pode ter um cenário de uma presidenta que vai ser autoritária logo de cara, vai precisar ser mais autoritária ainda, se quiser impor medidas muito verticais, e que também pode perder o controle do país. Como não foi, tal e qual na Colômbia, uma vitória, 50 e pouquinho a 49, alguma coisa no país inteiro, você tem regiões inteiras que rechaçaram e rechaçam a Keiko, né? Então, um pouco dessa propaganda americana, Big Tech, isso pegou setores que rechaçam a Keiko, mas votaram nela contra a esquerda, né? Por conta daquele velho, né, o perigo vermelho, aquela coisa assim de anticomunismo. É o que a gente chama aqui de antipetismo. Que é o antipetismo, que é a forma como o anticomunismo se manifesta, né? O antipetismo aqui na forma histórica, que inclusive se volta contra gente que nem é do PT, né? Mas tudo vira PT porque é o maior partido da esquerda brasileira. Isso vai bater na Keiko. E aí que está o grande problema. Estados Unidos não está numa situação economicamente boa. Muito pelo contrário, tem um risco do estoque de petróleo desabar. Tem um perigo inflacionário real. E as eleições agora do meio de mandato. E as eleições do meio de mandato que podem paralisar o governo do Trump. O Trump sabe muito bem disso. O Trump não está indo lá no Irã porque o Trump é bonzinho, Sim. não é? Opa. Ele está precisando realmente, e o Netanyahu está atrapalhando ele, inclusive. O problema ele elegeu esses interventores, né? Usando o aparato da grana, de algumas cidades mais conservadoras, militares, essa coisa meio aí Agora, e para manter a governabilidade? Porque com todo esse poder e o Trump voltando à máquina para ter vitórias onde ele ainda consegue ter, que é na América Latina, não foram vitórias arrasadoras. Tem disputa ali ainda. Tem muita disputa. E se você realmente forçar a mão, isso vai criar um desinteresse para a burguesia. Só que no caso do Peru, que é uma economia menos integrada à economia americana e depende muito da China, se a Keiko forçar muito a mão, ela cai. Hugo, antes da gente fazer o nosso intervalo e ir para esse momento que está todo mundo aguardando, especialmente nós aqui, para entender como tudo isso reverbera no Brasil, que somos o próximo da lista, né? Temos eleições batendo. Então, só para entender sobre essa disputa de forças, como a gente comentou no início do programa, a Camila trouxe para gente, Roberto Sanches não reconheceu o resultado, a derrota, ele está exigindo essa recontagem, principalmente dos votos do exterior, e ele já convocou manifestações de rua para esse sábado agora, dia 27. Já é uma boa primeira prova de força, de resistência, que pode talvez culminar em tudo isso que a gente está vendo nesse momento na Bolívia? Ainda é cedo? O que te parece que principalmente o eleitorado de Sanches, a esquerda peruana, vai reagir nesse calor do momento? Olha, eu acho que o Sanches, em particular, ele tem uma chance grande de estar correto e de questionar. Ele ganhou dentro do Peru e perdeu por conta desse voto no exterior, o que é muito misterioso. Mas tem coisas realmente estranhas lá no Peru, mais do que na Colômbia. Vamos supor, se um deles tivesse tido uma fraude e o outro não, eu diria, teve fraude no Peru e não na Colômbia. Porque, realmente, aquela coisa da contagem peruana é muito demorada. Agora tem uma coisa 2 semanas. estranha, gente. É muito estranho, porque tem contagem rápida, não é pesquisa boca de urna. É contagem de proporção. E tanto o Ipsos, que nunca errou, que eu me recorde, uma contagem rápida, lá no Peru, o Ipsos falou, não, o Sanches ganhou. E a Datum também. A Datum tinha errado contagem rápida no primeiro turno. Mas, assim, é um pouco estranho errar contagem rápida. E eu acho que pode ter caroço nesse angu aí, e a Keiko, ela vai, para assumir, vamos supor, ela vai dizer que não teve fraude alguma, ela vai ter de chegar numa conversa, bancar a visão dela, mas chegar num acordo, né? Com os atores políticos peruanos, que eu não acredito que vai acontecer. Porque o papel desse capital, dessa burguesia neoliberal selvagem de Lima, é muito problemática. Eles não deixaram os candidatos antifujimoristas governarem. Foi isso que aconteceu com o Ollanta Humala, um nacionalista, o Kuczynski, um liberal, e o Castilho, um progressista. Né? Todo mundo foi derrubado, o Humala não foi derrubado, mas foi paralisado. E antes esse povo governou com Alan Garcia, que retornou lá em 2006 e teve protesto, teve ingovernabilidade. Então é um cenário um pouco louco de concentração do capital em Lima, uma dependência da exploração dos Andes
né, e da Amazônia peruana, e uma incapacidade dessa elite, que é muito mais selvagem que a nossa, opinião, acho que eles são muito mais radicais do que a burguesia brasileira, em como explorar o resto do país. E, principalmente, lidar com o elemento indígena, que no caso do Peru não é pouca coisa. É isso aí, tem muita coisa aí para a gente analisar ainda, mas vou fazer um pequeno intervalo aqui para conversar com você que está acompanhando o Estrangeiro, você que gosta aqui do nosso videocast de política internacional, continua ajudando a gente a fazer esse trabalho, jornalismo independente aqui do Brasil de Fato. Ajude a gente, nós temos uma campanha de Apoia-se, que é apoia.se/Brasil de Fato, onde você pode fazer contribuições mensais, ou se você quer nos doar aquele cafezinho, né, aquilo que não vai fazer falta para você, mas vai fazer toda a diferença aqui na nossa redação. O nosso Pix é doe@brasildefato.com.br. Vou repetir, doe@brasildefato.com.br. É assim que você ajuda o jornalismo independente e a gente continuar fazendo o que outras mídias não fazem, né? Que é essa visão popular do Brasil e do mundo. E além disso, Camila, ajude o Brasil de Fato e ajude também Cuba. A gente está com uma campanha permanente de solidariedade, que na verdade é uma parceria com a MST. O Brasil de Fato e o MST estão juntos nessa mobilização internacional que transcende a América Latina, envolve Rússia, China, são diversos países que estão apoiando esse momento extremamente delicado que vive Cuba, com apagões que passam de 24 horas, escassez de medicamentos, remédios, enfim. E a gente pode contribuir sim aqui do Brasil com essa campanha, com um Pix. É só fazer uma doação, seja o valor que for possível, que estiver ao seu alcance, faz um Pix para o Instituto Cultivar. A gente está com o Pix aí na tela, que é um CNPJ. Vou falar rapidinho, mas o importante é você poder acessar o YouTube, 11 586 301 1000 ao contrário, 65. Essa é a chave Pix para fazer essa doação. E talvez a maneira mais fácil, né, Camila, é acessar o site brasildefato.com.br, que lá a gente tem um banner ali na página inicial. Você pode clicar e te leva justamente para fazer essa solidariedade, esse gesto humanista necessário. Todo mundo precisa um pouco olhar para Cuba nesse momento e fazer essa campanha de apoio. E vamos seguir o programa, que acho que chegou a hora da gente falar do Brasil. Acho que não dá mais para esconder, né, Camila? E eu queria falar um pouco da retórica da comunicação com a Kátia, que ela puxou ali um fio que é importante a gente pensar, né? Se a gente for analisar friamente, a gente tem um desenho ali da América Latina já com a extrema-direita tomando muitos lugares simbólicos, mas a gente tem ainda dois grandes países, Brasil, né, e México, ali na resistência ainda com o Lula e com a Sheinbaum. Esperamos agora nessa próxima eleição. Queria voltar com a Kátia para perguntar, né? O que a gente pode aprender ou nos proteger, né? Pensando em comunicação, pensando na nossa eleição, nosso pleito que está chegando aí, com essas últimas eleições, com o que a gente tem visto de possibilidade de interferência dos Estados Unidos. Como é que você está analisando tudo isso, Kátia? Eu acho que a gente precisa ter muita atenção no que está vindo, né? E ter uma regulamentação para isso, principalmente a questão da inteligência artificial, que já vem, né, sendo de alguma forma regulamentada, mas também pelas grandes plataformas. Eu acho que esse debate tem que voltar com mais força, né, porque é por onde está vindo essas narrativas, né, do narcoterrorismo, a questão da segurança pública, essas fake news, essa questão do inimigo, né? Temos que combater o inimigo, e precisamos fortalecer a campanha nas ruas. A gente precisa ter uma forte campanha nos territórios, né? E aí, através de comitês populares, né? Através enfim, ter essa presença, né? Para fazer o debate com a população nas ruas. Porque a gente vive, Camila, eu acho que tem uma questão que é importante a gente pensar aqui, porque tem toda essa narrativa, né, contra a esquerda, mas se tu for pensar o que a população deseja realmente, ela deseja ter condições melhores de vida. Ela quer ter trabalho, ela quer poder comer o seu churrasco, né? Falando aqui do Rio Grande do Sul, no final de semana. Ela quer poder ter os seus filhos numa escola boa,
ela quer ter saúde, enfim, ela quer ter condições de vida. Que nesse mundo neoliberal, né, essas políticas neoliberais de cada vez mais destruição do Estado e da impossibilidade de termos políticas que realmente atendam a população, fica cada vez mais comprometido. Então, estou aliando o discurso extrema-direita com esse capitalismo predatório neoliberal. Fica muito difícil tu ter um discurso, um projeto de país, um projeto da esquerda que seja realmente confiável para a população. Porque eu vou dizer para vocês, eu concordo com o Lula, o mundo ele não é nem de esquerda nem de direita. A grande maioria das pessoas hoje, e a gente vê isso nas eleições e nas últimas eleições no Brasil, ela se abstém, ela está desconectada da política e ela não quer essa polarização. Então, como é que a gente chega nessa grande maioria da população? E junto a isso, né, centros de pesquisas, né, que estudam o eleitorado no Brasil trazem, né, muito fortemente que hoje o discurso da coletividade, um discurso que é tão rico, né, e tão potente na esquerda, já não cola mais facilmente. Porque a gente vem de muitos anos dessa política neoliberal do individualismo, da individualização, e hoje potencializado por essa geração .com, né, que já vem formada a partir das redes sociais, em que o que interessa é o meu, né? É o discurso da meritocracia. Então, como é que a gente chega nessa população? Como é que a gente vai trabalhar essa população? Como é que a gente atende a esses anseios? Então, é preciso estudar profundamente, né? E ter uma boa estratégia para conseguir reverter tanto essa narrativa que vem fortemente das grandes plataformas, como esse anseio da população de querer uma vida melhor. Como é que o país vai conseguir, né? Como é que uma proposta de esquerda vai conseguir atender isso? Porque é assim também que o bolsonarismo entrou muito fortemente, né? Principalmente entre os pobres, entre as comunidades mais vulneráveis, né? Com esse discurso antissistêmico que precisamos romper com esse sistema. Ou seja, eles utilizaram também um discurso que muito tempo a esquerda utilizou para chegar nesse público, só que de uma forma despolitizada, de uma forma de que nada presta, nada que tu aí presta, mas também não apresenta uma alternativa. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, a gente vai ter que aliar muito fortemente o trabalho em redes, né? E a extrema-direita, ela faz isso muito, né? Ela tem um exército formado de influencers com muito dinheiro, né? Como é que a gente faz essa batalha de ideias nas redes, mas também nas ruas, mas também nos territórios, mas aí, também entre os grupos, né? Que, de certa forma, não estão organizados politicamente. Sim. Agora, Hugo, tem alguns analistas já dizendo que as duas últimas vitórias da extrema-direita se trata de um enfraquecimento da chamada maré rosa latino-americana. Eu queria saber se você concorda e se há um esgotamento do método, da estratégia da esquerda, se a gente precisa mudar um pouco a rota, se é hora de jogar o bebê com a água da bacia, digamos assim. Como é que você está analisando isso? Eu acho que tem uma crise, sim, essa coisa da maré rosa, até que é uma ideia não muito boa, mas porque tinha variados graus ali de radicalidade naquele processo que começa, na verdade, com Hugo Chávez na Venezuela, não é? A vitória de Hugo Chávez que inicia esse processo, mas o Larry Hodder, lá o correspondente do The New York Times, que salvo engano foi que usou esse termo, né, o Pink Tide, ele fala depois, quando o Lula ganha um discurso moderado, Kirchner, Tabaré, no Uruguai, aquele ciclo ele foi esgotado por uma intervenção americana, né? Com golpes no Paraguai e em Honduras que acontecem com a mão grande de fora da América Latina.
E aí tem um ciclo ali de a direita tentando voltar com figuras, com magnatas no poder, tipo Macri, tipo Pinheira no Chile, Macri na Argentina, né? E uma volta das esquerdas ao poder. Primeiro, o marco dessa segunda onda rosa foi a vitória de López Obrador no México, em 2018. Houve derrotas no Brasil por conta da prisão de Lula e na Colômbia, que Ivan Duque ganhou do Petro da primeira vez. Mas já em 2019, houve levantes no Equador, no Chile, vitórias na Bolívia, seguida de um golpe ali. Houve a soltura de Lula, né? E todo um processo que foi, de certa forma, atrasado por conta da pandemia, né? Que, de repente, paralisou um pouco o jogo político. Mas esse ciclo, essa segunda onda rosa, esse segundo ciclo progressista latino-americano, que começa em 2018, ironicamente, ele começa com o Morena, com a vitória do Morena, mas não há exatamente um olhar sobre a experiência do Morena no México, que é muito moderado em vários aspectos, enfrenta os Estados Unidos ali do lado, ali embaixo, mas eles têm uma capacidade de organização que eu não acho que a gente está estudando corretamente, porque é tudo isso que a gente fala de política de base, política de redes, eles fizeram no México com uma dificuldade estratégica maior do que a nossa, né? E a Cláudia está lá, e o López Obrador terminou o mandato, e eles vão precisar inventar alguma coisa muito terrível contra o México que faça parecer culpa da Cláudia Sheinbaum para impedir que o Morena ganhe de novo lá. Então a gente deveria olhar com carinho. Agora, essa retomada do chamado ciclo progressista aqui na América do Sul, realmente ele está em crise. E eu apontaria o seguinte: acho que tem questões do modelo de agromonocultura para exportação, e agora o ciclo da mineração também para exportação, economia primária para você vender. Aí você tem um superávit ali, digamos, a gente distribuiria de uma forma mais justa. Só isso não basta. Acho que tem uma questão muito importante que o BDF, que o MST propõe, né? Da questão de imaginar uma outra economia para o campo, uma economia mais diversa que não a do agro, porque o agro ele é igual uma droga, né? Ele é muito bom no primeiro momento, ele te vicia, porque ele traz uma solução para o Brasil no curto prazo, para o Brasil ter dólares, mas no médio e no longo prazo cria uma economia que não dá conta das necessidades de uma vida moderna, né? E você vai resolver isso na prática. Por exemplo, vai ter uma questão de industrialização. Para industrializar um país de uma maneira adequada, você precisa de reforma agrária. Sim. Né? Onde é que a industrialização da China, por exemplo, está lá na Lei de Reforma Agrária da China, que tem uma tradução antiga que está no site do Senado brasileiro. Vocês podem achar. E a Lei de Reforma Agrária da China previa expressamente que aquilo servia como instrumento para a industrialização do país. Me digam onde não foi industrializado. Então, quer dizer, se a gente não melhorar, e aí que está a crise da tal onda rosa 2.0, se a gente não melhorar esse modelo, não tem como. Hugo, vamos, já que a gente agora fez esse papo com mais perspectiva, olhando para o futuro de 10 anos, mas agora vamos pegar essa mesma questão e trazer para um futuro mais imediato, que é o caso da eleição no Brasil agora em outubro, né? Quero te ouvir um pouco, e também, Kátia, se puder participar, embora o nosso tempo já está chegando no limite, temos que fazer o Terra Plana já, mas eu queria te ouvir o quanto essas duas vitórias da direita, da extrema-direita, nos nossos países vizinhos, vai influenciar aqui nas eleições do Brasil. Tem como fazer algum cálculo? O que te parece que a gente pode esperar para outubro? Essas vitórias, na verdade, preocupam os quadros do campo progressista brasileiro, que é bom, e animam a direita, o que é bom também, né? É bom que o adversário esteja confiante, né? E é bom que a gente esteja humilde. O nosso cenário é um pouco diferente. O nosso eleitor não vai olhar, olha lá, o que Fujimori ganhou no Peru, vou votar no Flávio. Eu acho que por uma série de questões aí, o Lula é favorito para ganhar. Não é como ele é favorito, mas ele é. Agora, tem de procurar ter um movimento muito firme, muito assertivo, para tentar ganhar em primeiro turno. Porque um segundo turno vai ser um Deus nos acuda. É um paradoxo, né? É mais fácil o Lula ganhar em primeiro turno do que no segundo turno. E tem de enfrentar essas questões. Acho que durante 4 anos o governo ele não agiu em relação às plataformas de Big Techs de uma maneira assertiva. Se ele tivesse agido, e o agir não é regular
porque exigir talvez que esses algoritmos sejam abertos, né, públicos, né, para entender por que conteúdo de qualidade progressista acaba, às vezes, sofrendo shadow ban nas redes e conteúdo lixo de extrema-direita acaba favorecido. É criar, incentivar a criação de redes sociais que sejam públicas, democráticas, transparentes, que o Brasil devia fazer. Olha um exemplo maravilhoso que a gente tem, eu costumo dizer isso, a gente tem o Pix, todo mundo ama o Pix. Sim. Por que a gente não pega o Pix e transforma o Pix no WhatsApp? E o quanto o Brasil tem potencial, né? Claro. Para fazer isso. Claro. Então, o governo deveria fazer, não digamos assim, uma geringonça burocrática, fazer apps públicos, com comitês gestores, com transparência de algoritmo, e exigir que essas redes sociais tenham também. Porque um dos grandes desafios que a gente enfrenta é que a gente joga no campo do adversário com o juiz que é do adversário. Porque me explica o que é a audiência de um programa como esse, por que um outro programa ali de extrema-direita de repente tem um conteúdo alçado. A gente não é bobo, né? O que é esse algoritmo? Lembremos, como era o Facebook antigamente. A gente chegava aqui, vamos puxar uma manifestação. A gente puxava a manifestação. Uhum. Por que mudou? O que explica essa mágica? E eu acho que o nosso governo ele não agiu corretamente nos 4 anos para falar, olha, isso precisa ser transparente, isso precisa ser público, isso precisa ser democrático, ainda que você tenha a sua empresa aí estrangeira. Mas tem de jogar dentro desse jogo e cobrar que a justiça eleitoral haja diante disso se houver algum tipo de desfavorecimento, que muito provavelmente haverá. Né? Não é que o Bolsonaro trapaceou no WhatsApp. O WhatsApp permitiu. Né? É isso. Bom, temos aí uma bela análise, né, de todos os fatos, muita coisa para a gente sair pensando, mas é hora de dar aquela jogada, né, no quadro Terra Plana. Solta aí, Marina. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Para quem chegou agora nesse podcast, esse é o nosso quadro Terra Plana, uma gincana muito saudável aqui entre nós. Ninguém concorre, ninguém faz alianças políticas para ganhar, nada disso. E nós trazemos aqui, né? Eu trago uma notícia, Pará traz outra notícia, Kátia traz outra notícia aqui. Uma notícia, digamos, terra plana, as coisas mais bizarras da política internacional, do cenário internacional. Hugo é o nosso crivo aqui, ele que vai votar quem é o vencedor do dia para ganhar esse troféu maravilhoso aqui que nós elaboramos com as próprias mãos. Nosso troféu Terra Plana. Então, vou começar com você, para te dar sorte, Lucas Salum. Vamos lá. Já que você me deu o voto semana passada, então vou te dar essa cortesia. Mas não foi nada de política, foi realmente mérito, foi mérito. Bom, pro Terra Plana desta quarta-feira, o que eu preparei é um que vem lá da minha terra, lá de Santa Catarina, que tá passando por um verdadeiro Big Brother eleitoral, dessas que a gente mais sente vergonha, que é uma disputa da extrema-direita para ver quem é o pior candidato para concorrer ao voto do querido eleitor catarinense, e quem está despontando nessa disputa, quem está aí correndo atrás é o querido Carlos Bolsonaro, que tá aí tentando, é o famoso arroz de festa, penetra. Quem não tem aquele amigo penetra, né? Ele é o zero qual? Olha só, qual que é o zero? Não sei. Olha, eu diria que é o quê? O 02? Tá. Eu vou dizer que é o 02. Eu acho que é o 02. Vamos lá. E olha só o que aconteceu. Ele lançou um vídeo percebendo que ele não está conseguindo angariar os votos do público catarinense. Ele lançou um vídeo para se demonstrar mais catarinense, e aí ele fez esse vídeo que a gente está acompanhando na tela, e ele soltou essa bela pérola. Eu sei que tem gente que vai falar, mas o Carlos não nasceu em Santa Catarina. Eu respeito quem pensa assim. Eu não nasci aqui, mas foi aqui que eu renasci. Ai, olha que bonito, só que lindo, que poético. Maria Bethânia teria escrito isso, sabe? Coitada então, da Maria Bethânia. Talvez eu tenha avacalhado com ela. Acabou de completar 80 anos, daí ele termina Encontrei a paz, generosidade de um povo de bem, que defende os mesmos valores que eu. Então essa é a minha pérola que eu trago pro Terra Plana de hoje. O renascimento, a fênix bolsonarista chamado Carlos Bolsonaro, o 03. Veja só, a extrema-direita não é só política, é poesia também. É poesia, gente. Tem que publicar um livro, gente. Pois é. Kátia, e você, o que trouxe pra gente hoje no quadro Terra Plana? Sabe que eu ando muito impressionada
né, com a quantidade de mensagens que eu tenho recebido sobre os extraterrestres e de como eles vão invadir a Terra, né? Inclusive tivemos aí a vidente, né, que previu que hoje hein, galera? estaria vindo uma nave, né, e abduziria os jogadores da seleção brasileira. Sim. Né? E isso está rendendo, gente. Isso está rendendo muito. Inclusive, eu acho que o Neymar já foi abduzido, né? Imagino. Mas eu vi uma notícia, Camila, aqui, que fala que tem cientistas norte-americanos fazendo uma pesquisa. São cientistas de vários lugares do mundo fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos para saber como que as pessoas reagiriam caso a existência de alienígenas fosse confirmada. Né? Esse levantamento foi divulgado por uma jornalista brasileira, a Sofia Marchetti, né, que é especializada em ufologia. Que obteve com exclusividade declarações de cientistas que atuam nesse conselho consultivo. Né? E aí a gente está vendo algumas bizarrices, né? O próprio Trump divulgando imagens dele feitas de IA com extraterrestre. Mas tivemos essas mensagens aí, né, do hacker que invadiu a Defesa Civil com mensagem de misantropia e ETs estão invadindo. Então, assim, eu tô muito impressionada com tudo isso, né? E eu acho que... Inclusive, eu acho que isso tudo está vindo muito para desviar a atenção de todo o conteúdo mais político, né? Que também está vindo com essa Copa do Mundo aí, várias seleções, né? Se manifestando pró-Palestina, né, e tantas outras questões importantes realmente da humanidade que também têm visibilidade na Copa do Mundo. Pô, Kátia, não vai ser fácil concorrer com você hoje com os OVNIs, né? Ela veio forte. Chegou força mais do que estrangeira, extraterrestre, parece. E eu vou trazer uma notícia que não é nova, mas eu acho que vai ganhar, assim, no final do ano, quando a gente fizer um rememorando aqui do quadro Terra Plana, provavelmente essa notícia vai entrar, que é o êxodo de brasileiros indo para o Paraguai, né? Dizendo que aqui eles são oprimidos. Inclusive trouxe uma manchete aqui da BBC Brasil para ilustrar, que é isso, onde os brasileiros estão em busca de um sonho, né, da direita, dizendo que aqui no Brasil eles são oprimidos, são muitos empresários, assim, pequenos empresários, que acreditam que o Brasil não é um bom lugar para investir e que o Paraguai é, sim, o melhor lugar, né? Obviamente o Paraguai está aproveitando a situação, abrindo as portas para os brasileiros, por que não? A cidade del Leste, que faz fronteira ali com o Brasil, tem filas imensas de pessoas todos os dias fazendo esse movimento de se mudar para o Paraguai. E são pessoas, como duas pessoas aí ilustrando essa matéria, que não têm grandes opiniões políticas, mas acreditam cegamente que o Brasil virou uma terra de ninguém, né? Que virou um lugar da extrema esquerda. São entrevistas que eles estão dando ali na fronteira, né? Muitos repórteres estão curiosos, indo atrás dessa informação. Então, o meu Terra Plana, ele é coletivo hoje. São para todas essas pessoas que estão atravessando a fronteira rumo ao Paraguai em busca de um sonho perdido, né? Não sei exatamente o que eles estão em busca, mas que não é no Brasil. Não sei se eu digo boa sorte, né? Vão, não sabemos o que desejar, mas é de fato um belo Terra Plana. Eu acho que tá bem disputado, hein? Tá disputado. Que bom que não sou eu que tenho que votar. Olha, tá bem. É o Hugo, e eu já te agradeço, Hugo, pela sua análise. Porque parece coisa do choque de cultura, né? E se o Carlos Bolsonaro for um ET? Olha! Entendeu? E indo pro Paraguai. Indo pro Paraguai e se eleger senador no Paraguai. Nossa, é verdade. Eu acho que como envolve muita gente, por exemplo, se tiver abdução hoje, a Kátia ganhou. A Kátia ganhou, Ela ganhou, mas como ainda não aconteceu, né, e os brasileiros foram eu vou votar na coisa do Paraguai por maioria de votos, né? Porque o Carlos Bolsonaro é um, os ETs podem ser muitos, mas ainda não aconteceu. Mas os brasileiros no Paraguai... Agora, se o Carlos Bolsonaro se revelar um ET e as naves pousarem no Paraguai, aí vai dar empate. Não, aí eu levo o troféu pra Kátia, lá na casa dela. Vai dar empate. Com certeza. E tem essa possibilidade.
tem essa possibilidade disso tudo acontecer. É isso. Era isso, né, Camila? Ficamos aqui, vamos fazer a cobertura com certeza se isso tudo só acontecer. mostra Pode falar, Kátia. E isso tudo só mostra o surrealismo em que a gente está metido, né? É isso. E uma última questão, e se os ETs realmente chegarem, eles vão poder votar ou não? Porque isso muda tudo. Depende. Na eleição, a minha análise É urna eletrônica ou é papel? Daí depende. E se os ETs vierem e votarem no Lula? E aí, toda a análise que eu fiz aqui já deu 4 horas, você vê que a gente já está aqui elaborando outro programa que não é o Estrangeiro mais. Kátia, muito obrigada pela sua participação aqui. Hugo, sempre bem-vindo, muito obrigada pela sua análise. E a gente fica por aqui no Estrangeiro, não perca aí a programação do BDF Entrevista na sequência. Lucas Salum, um prazer uma imenso. Bela estreia. Muito obrigado, vou voltar, viu? Nós voltamos na semana que vem, quarta-feira, às 15 horas, pontualmente. Até lá, tchau, tchau. Tratarmos da